Sejam bem-vindos ao Pop Doc! Mais um episódio da semana! E aí, antes da gente falar atrocidades e barbaridades, eu vim aqui para dar uns recadinhos. Chega aqueles recadinhos que vocês já conhecem, que é o seguinte: vai no @DocPopcast em todas as redes sociais, segue, compartilha, manda para um amigo, classifica o podcast em 5 estrelas de preferência. Segue a gente também nas plataformas digitais. E além disso, tem o link do nosso Apoia-se, né? Porque essas capas não se pagam sozinhas. A nossa disposição não se paga sozinha. Inclusive, semana passada, em que a gente falou pro Xande dar esporro, porque geralmente quando dá esporro aparece gente apoiando, funcionou mais uma vez. Então a gente já entendeu que vocês funcionam com o esporro. Então eu gostaria de tentar a abordagem mais uma vez essa semana, de falar no carinho. Caso não aconteça essa semana, semana que vem eu venho no esporro. É isso. Eu quero ver se eu acho o nome da apoiadora que chegou só por causa do esporro. Tô tentando voltar aqui na nossa conversa. Se vocês tiverem o nome da queridíssima aí, pode dar um shout-out. Foi um apoiador. Você tem o nome aí? Pra enaltecer? Eu vou olhar aqui. Já achei, Leandro. Já achei, Leandro. Seja muito bem-vindo, Leandro. Tomou esporro bem-vindo. Espero e resolveu que você não seguir a gente. Fez o certo, fez o coerente. Já tem uma semana. Espero que ele não tenha cancelado. Pelo menos o pagamento do primeiro mês vai cair, entendeu? É isso que importa. Exato. E além de nós que falamos atrocidades e barbaridades, eu acho que esse episódio tem tudo a ver com isso, né? Porque acaba que, querendo ou não, a gente vai falar um pouco aqui do talvez injustiçados da Pitchfork, talvez coisas que a gente talvez concorda, coerentes. talvez coisas que a gente talvez não concorda, talvez tenha razão, talvez. Pegando o gancho aí do The Torture Poets Department, que é o novo álbum da Taylor Swift, que recebeu 6.6 de nota da crítica, a gente viu que teve uma grande movimentação dos Swifties, né? Teve gente que foi atrás xingar a crítica. Quem foi que fez essa review? Então vamos lá acabar com a vida dessa pessoa. Gente, por favor, né? É complicado. E aí, existem alguns casos em que isso aconteceu com grandes artistas, grandes divas do pop. É normal, às vezes, a sua grande diva do pop receber uma nota baixa. Às vezes, faz sentido. E realmente ela merece. Às vezes no caso desse da Taylor, eu achei a nota até alta, na verdade. 6.6 não é uma nota baixa. Ai, gente... Uma coisa que eu achei engraçado que o efeito desse rolê da Taylor Swift chamou a atenção pra gente olhar pra outros álbuns que às vezes a gente gosta e o Pitchfork deu notas baixíssimas, sabe? Tipo, sei lá, se eu não me engano tem o da Charli XCX, que eu vi um print do álbum dela de 2016, o Vroom Vroom. Não chego a desgostar desse EP, mas você vai olhar a nota dele lá, se eu não me engano, é um 4.5. Sabe? Eu achei muito doido o efeito que deu das pessoas irem atrás de tentar entender quais são as notas que o Pitchfork dá pras coisas. E aí eu ri, porque eu reparei até que a Peppa Pig já foi avaliada pelo Pitchfork. Eu não sabia disso. Com a nota maior que a Taylor Swift. Inclusive, é verdade. Eu fiquei passado com isso. Então a gente aproveitou, né, pra pegar o nomezinho de algumas divas, algumas pessoas, pra justamente a gente falar, olhar essas críticas e falar assim, o que essa crítica tava falando do álbum? Será que a gente concorda? Será que a gente não concorda? Será que a gente não gosta? Acho que a gente pode começar, inclusive, citando justamente como é um dos destaques que trazem dos quotes do review da Taylor Swift, desse álbum que tem um nome gigante. Ela tá andando muito com a Lana Del Rey, né? A Lana Del Rey, nossa senhora, puta que pariu, só sabe fazer nome de álbum gigante. Inclusive, a pessoa que fez a crítica, ela começa assim: é indisciplinado, sem edição e até um pouco torturado. As músicas que se destacam, em sua maioria, os fazem pelos motivos errados. Aquela que pega emprestada a premissa da Olivia Rodrigo, mas a executa com menos habilidade. Aquela que, em Swift, se debruça sobre seu ressentimento com a relação dela com a Kim Kardashian. Também tem aquela que a letra estranha sobre o racismo na década de 1830. Inclusive, essa letra aí... Eita, nós! Complicada. Ela tentou não se complicar e ela acabou se complicando. Quando eu parei pra olhar essa crítica que ela tava falando sobre o ressentimento
dela com a Kim, eu realmente fiquei surpreso. Eu não esperava que fosse chegar em 2024 e que ela fosse fazer. Não tô criticando se ela pode ou não fazer, tá, gente? Eu só realmente não esperava que fosse retornar esse assunto tantos anos depois da treta que aconteceu, sabe? Eu realmente fui pego de surpresa e eu descobri por causa das críticas que ela tava retornando nesse assunto de novo, sabe? Não, eu gostei do Ai, lacre da supera. Pitchfork. Não é culpa de Taylor Swift que o mundo esteja tão obcecado por ela, mas este álbum dá a impressão de que ela não consegue se ouvir por causa do barulho da multidão. Eu Foi acho que é pesado, importante foi a gente pesado. contextualizar aqui, porque aí fica parecendo que a gente veio aqui hoje pra fazer piada do álbum da Mas Taylor foi Swift. mesmo. Mas foi mesmo. E talvez seja não verdade. só do álbum dela, inclusive tem aqui, Não, ó, da vai Beyoncé, chegar que mais daqui a gente, pouco eu vou criticar, tá? da Amy Winehouse, que eu vou criticar É, também. vai chegar mais gente. So sorry, mas tem mais gente É pra porque criticar assim, aqui. gente, também é o seguinte, é porque... Ponto Não, número um. rapidinho, eu vou te interromper só um minuto. Eu vou ser tá. sincero aqui, porque quando a gente deu o tema desse episódio pra Levi, ele já se opôs. Verdade, Porque ele disse que verdade. não gosta de críticas, de falar mal de trabalhos de artistas que ele acha nossa que é Poliana. produtivo, não sei o quê. Só que aqui ele não tem voz nem vez. Então ele tá fazendo esse episódio aqui contra a vontade dele. Contra a minha Pronto. vontade, que fique bem Agora claro que eu você estou pode falar. amarrado a um contrato e por isso que eu estou aqui. E tem uma Não, arma mas é apontada porque- na cabeça dele, entendeu? Pra ele poder falar nesse episódio. É que eu acho o seguinte, primeiro, eu acho importante a gente, até é um outro lado mesmo do que eu falei. Eu acho importante existir crítica musical, até porque é um dos poucos exemplos de empregos que vai demorar ainda para uma inteligência artificial pegar, né? Porque querendo ou Justo. não, crítica musical é uma coisa subjetiva, então a gente precisa ser humano para ser subjetivo. Então, que beleza que existem beleza. pessoas que tenham críticas. Além disso, por ser subjetivo, é isso, gente. Vai ter gente que vai amar e vai ter gente que vai odiar. Isso não significa que o álbum é horrível ou que o álbum é maravilhoso. Depende, vai ter momentos que sim, vai ter momentos que não. Mas também acho que existiu um grande problema das pessoas em si de esperarem. Eu acho que foi criada uma grande expectativa sobre a Taylor Swift. E, gente, ela Sim, com entregou certeza. o que ela sempre entrega. E não entendi por que dessa vez foi um grande rebuliço. Eu acho que uma coisa que me chama atenção quando eu paro pra pensar em crítica, eu sou uma pessoa que consome muita crítica, tanto de música quanto de filme, do caralho a quatro. Eu gosto de consumir partindo do princípio que sim, parte da crítica tá ali imbuído, né, a própria opinião da pessoa que tá falando, que tá fazendo o textinho dela, porque ela foi contratada pra isso. Mas eu acho que às vezes eles sinalizam coisas que realmente fazem sentido. Às vezes a gente não sabe, às vezes a gente sente uma coisa estranha num projeto e a gente não sabe colocar em palavras o porquê que a gente achou esquisito. Por exemplo, esse da Taylor Swift, uma coisa que o Pitchfork comenta e eu acho que que fez muito sentido na minha cabeça, e quando eu conversei com outros fãs, inclusive o episódio que a gente tem da Taylor Swift com o Thiago e com o Amaury, é um episódio maravilhoso que a gente fala sobre Taylor Swift, e os dois, eu fui conversar com os dois pra perguntar essa opinião deles, porque a gente para pra olhar pro projeto e, assim, no geral, é difícil a gente ver projetos assim hoje em dia. O projeto tem 31 músicas. E uma das críticas que o Pitchfork faz, e eu acho que fez sentido nesse lugar, porque realmente foi uma coisa que, quando eu parei pra olhar pro projeto, eu estranhei e eu falei, putz, por quê? Por que tão grande, sabe? Por que precisava de tantas coisas assim pra chegar nesse espaço? E aí uma coisa que ele fala parece a sensação, a crítica comenta isso, a sensação que a gente tem é que parece que faltou um editor. Sabe, parece que isso é uma coisa que acontece muito no jornalismo, que às vezes um jornalista vai fazer uma matéria e às vezes tem muito texto, tá sobrando parágrafo, e vem alguém para dar literalmente uma podada, e isso é uma coisa que eu acho de extremamente importância na carreira de qualquer artista, ter um diretor de show, diretor de arte, diretor de álbum, que vai chegar e vai dar uma podada, sabe? Falar, não, pode tirar um pouquinho daqui, a mensagem que você quer passar ainda tá aí. Então acho que talvez a sensação que muitas pessoas tenham se surpreendido, apesar dela ter entregado coisas que ela já entrega há muito tempo, talvez seja esse lugar de que, inclusive na crítica, quando ele diz que não é culpa da Taylor Swift, né, que o mundo esteja obcecado por ela e talvez ela não conseguiu ouvir no meio do barulho dessa multidão, eu acho que é muito disso, sabe? A sensação que eu tive quando eu olhei pro projeto foi essa,
Então, o que acontece com a crítica eu acho que às vezes os críticos conseguem sim colocar em palavras coisas que a gente sentiu e viu num projeto, mas não sabe dizer como. Mas em outros casos, às vezes, eles falam coisas que a gente de fato não concorda, sabe? De fato que eu falo assim, não, é a minha opinião, essa aí é a opinião do crítico. Acho que as pessoas têm que entender isso, inclusive. Fã de cultura pop não sabe entender que, tipo assim, o crítico, ele tá botando ali a profissão dele, o papel dele, porque é o texto dele, sabe? E isso não muda o fato do que você acha da sua diva ou do que sua diva é, né? A nota não foi nem tão baixa, se a gente parar pra pensar. Nem foi, 6.6 é uma nota exato. mediana. Depende, com 6.6 você passa com prova final ou não passa? É isso, depende do colégio. Eu já tive colégio que a média era 5, tinha colégio que a média era 6. Colégio que a média é 7. Depende. Por exemplo, na minha não sei se é escola, tão alto. no meu ensino fundamental, eu teria passado, entendeu? Mas na minha universidade eu teria repetido a matéria. Não, Pois eu teria é. passado tranquilamente no ensino médio, porque o IFBA, a média era 5. Mas pra você chegar em 5, você literalmente pagava com suor e lágrimas. Então, um 6.6 é ok. Sim, Porque sim. depende também, exato. Mas eu acho também importante, que eu acho que às vezes a gente precisa, como amante de cultura pop, a gente às vezes precisa sair um pouquinho do Twitter, né? Eu acho que talvez o Elon Musk fechar aquilo dali, talvez não seja uma má ideia. Por quê? Eu acho que as pessoas também ficam ali fazendo um grande mousse daquele negócio, só que quando a gente para pra pensar, o álbum sim bateu o recorde de uma das maiores estreias em 24 horas. O álbum Sim. provavelmente vai servir para uma nova turnê em que ela vai ganhar muito dinheiro e que vai ganhar muito streaming. Os Com fãs certeza. devem estar felizes. Então, assim, até que ponto também ela não supriu a expectativa? A expectativa de quem? Levi me Entendeu? poupe desse papinho. O McDonald's é o fast food mais vendido do mundo e nem por isso define qualidade. E outra coisa é que as divas pop são o nosso futebol. A gente gosta de brigar por qualquer motivo mesmo e é isso aí, entendeu? verdade. E se a diva deles tomou 6.6, eu vou procurar ali o álbum de 2015 da minha diva que tomou 6.7 e vou dizer que ela pisou. É verdade. Isso O é único isso álbum não da sua é. diva que teve uma nota mais alta, e aí você vai Entendeu? falar, tá vendo? Pois é, por exemplo, o O Demi mundo Lovato gira. com Tell Me You Love Me tomou 7.1, então assim, Taylor Swift, você deveria ligar pra ela e entender ali como se constrói tem mundo. um lugar e uma curiosidade Brincadeira, nisso tudo aí de pontuação e de prêmio, é que se a gente for parar pra pensar, álbuns que às vezes ganharam álbum do ano aí não passaram nem da nota 8, tá, gente? Se for parar pra pensar no 25 da Adele, por exemplo, a Pitchfork deu 7.3. No 1989, também da Taylor Swift, deu 7.7. No do Harry House, quer dizer, que é do Harry Styles, de 2022, recebeu 7.2. Então, tipo assim, é muito doido a gente parar pra pensar que a crítica é uma coisa tão da pessoa, né? E também tão volátil, ali né? Às da vezes sensação o olhar exato. muda. O olhar que a pessoa traz às vezes muda também, sabe? Eu acho que às vezes tem esse lugar. Tem álbum que envelhece, inclusive, melhor do que quando ele chega, né? Tem esse rolê também, que às vezes quando chega ninguém gosta. E Eu trouxe além aqui um disso- exemplo perfeito pra isso que você falou, Paulo, que foi Amy Winehouse com Back to Black. E Porra! ganhou 6.4, gente. O Back to Black. É surreal você parar pra pensar que a Amy Winehouse com Back to Black, ela tomou 6.4. É tipo assim, amada, por que tu fez isso? Pois é, e ganhou o Grammy, né? E assim, a gente tá fazendo um recorte da Pitchfork, justamente por ser o veículo que as pessoas mais falam, que mais gera confusão, burburinho. Mas óbvio que tem outros sites e outros veículos que avaliam. Inclusive o Metacritic, ele faz uma média, né? Uma média ponderada, considerando Sim, as notas sim. de diversos veículos. Essa nota do Back to Black, ela é muito discrepante em relação à média ponderada do Back to Black no Metacritic, que é 8 e alguma coisinha. Então, às vezes a Pitchfork erra também, tá, gente? Também não tem como levar tudo a ferro e fogo. Pois é, e até, por exemplo, o Cowboy Carter teve a nota 8.4 na Pitchfork. E quem você acha que vai levar álbum do ano? Cowboy Carter ou o álbum da Taylor lá, o Torture... Pior que esse ano eu não acredito nem que seja da Taylor, tá? Até porque ela vai também acho bater que de ela leva frente aí mesmo. vai ter Billie Eilish no corre, vai tem ter... a Billie, tem a Billie. Tem a Dua Lipa no corre, tem um bando de gente no corre. Eu acho que dessa vez, sinceramente, eu não acho que vai ser da Taylor, mas Eu também acho não que acho que ficou vai ser da fácil pra Beyoncé. Billie, viu? Acho que ficou fácil pra Billie esse ano. É verdade. As concorrentes, a gente falando que esse ano ia ser difícil, que os concorrentes eram muito grandes, não sei o quê. Agora, aparentemente, não tá tão difícil aí. Vamos ver. Aparentemente, né? Eu acho muito... Inclusive, a gente tá falando aqui da Amy Winehouse com o Back to Black. Uma coisa que me chamou
muita atenção quando eu parei pra ler essa crítica da Amy Winehouse é como, nesse período, ela era comparada justamente com a Lily Allen. Sim, Sabe? sim. Que, tipo assim, de que as pessoas associavam muito uma com a outra, mas é óbvio que ali... E é por isso que é interessante parar pra pensar, às vezes ver o crítico comentando e tal, que ele justamente separa como o soul e o jazz da Amy Winehouse em Back to Black é muito bom, e isso a diferencia, né, óbvio, distancia ela do que das coisas que a Lily Allen produzia, porque ela parecia muito musicalmente mais rica, né? E genuína, de certa forma. Então, é muito doido de parar pra pensar que, tipo, mesmo assim, em meio a uma nota muito baixa, óbvio, é claro, tem suas ponderações positivas ali, e uma delas é essa, justamente que ela, apesar das comparações da mídia dela com a Lily Allen, ela musicalmente já se mostrava, na época do Back to Black, uma artista lá em 2007, uma artista com uma vasta gama e com um vasto conhecimento musical, né? E elas não têm nada a ver, né? Além do fato de Nada. serem britânicas. Tipo, hoje em dia não faz sentido essa comparação. É muito estranho, por isso que a crítica também é bastante volátil. Mas vamos falar pra dizer que a gente não foi aqui parcial, só fez esse episódio pra ficar zoando a crítica da Taylor Swift. Vamos pra Beyoncé, né? Beyoncé também tem aí uma notinha, inclusive mais baixa, que é com a Amy Sasha Fierce, que levou 5.7 da Pitchfork. E eu posso dizer que eu também concordo com essa nota. E vocês? Não. Eu concordo, Eu quero eu concordo. justiça com a Amy Sasha Fierce. Nossa, eu amo muito esse álbum. É um dos meus favoritos. Sim, eu sou Mas fã assim, da era Sasha amar todo Fierce. mundo ama, mas eu acho que ele funciona muito mais como uma coletânea de singles do que como um álbum propriamente dito. Tanto é que a Beyoncé, depois dessa era, ela parou, ela demitiu o pai, ela falou, eu quero fazer discos porque eles não fazem discos mais, as pessoas não fazem mais discos. E aí ela mudou a carreira dela completamente, a gente tem um nível de discrepância, assim, do For pro AM, que na minha concepção é inegável, e a partir daí foi só pedrada, né? Beyoncé, Lemonade, enfim. Então eu realmente acho que o AM é um disco fraco, como disco. É óbvio que existe um apego, existe uma comoção, até porque alguns dos maiores hits da carreira da Beyoncé estão nesse álbum, né? Talvez seja o disco de maior sucesso comercial da vida dela até hoje. Mas, como álbum, eu realmente acho que o AM é o mais fraco dela. Inclusive, eu bidei Pisa. Então, assim... Sim, até o Dangerous, que é o debut também, é por cima, assim, é muito mais coeso. E eu acho que a AM foi onde ela falou, não, agora eu vou hitar. É isso. Uma coisa que eu acho muito, muito engraçada e, assim, trazendo os destaques aqui de alguns comentários que a Pitchfork fez com o 5.7 que ele deu pro álbum da Beyoncé, que ele começa o texto falando a seguinte coisa: embora ela tenha apenas 27 anos, Beyoncé faz de tudo para ser uma celebridade antiquada. Meu Deus. Chamou a Beyoncé de cafona na primeira linha do parágrafo. Eu achei isso sensacional. E mentiu. Não mentiu. A Beyoncé é meio cafona de vez em quando. E aí tem um outro parágrafo que eles comentam assim, ó: ninguém vence a batalha entre Beyoncé e Sasha. Muitas vezes é o ouvinte que perde. Meu Deus. Do lado Beyoncé, enquanto faixas eficazes como If I Were a Boy e a impressionante balada poderosa que de amor a Deus como Halo, a cantora encontram a cantora estridente e exposta a muitas bobagens aparentemente extraídas da pilha de sucata da Celine Dion. Meu Deus. Pra alguém famoso por gerar tendências sem esforço, há uma quantidade surpreendente de recalchutagem oportunistas aqui. Eu falei, eita, nossa, acabou com a Beyoncé. Acabou com a Beyoncé. Mas não mentiu também. Assim, Não isso. mentiu Eu amo maximamente. esse álbum, mas eu concordo com o que o Xande falou. Eu acho que quando a gente pra olhar a discografia da Beyoncé, e aí, principalmente depois do I Am Sasha Fierce, que vem o For, vem o Beyoncé, vem o Lemonade, vem até o The Carters, né? Até o The Gift, que são álbuns meio que fora da discografia dela, você vê que depois desse álbum ela passou a contar mais histórias. E até comparando com o The Beyoncé Experience e o Dangerous in Love, que são álbuns anteriormente
do I Am Sasha Fierce, você vê também que, tipo, ali tem uma coesão, de certa forma. Já o I Am Sasha Fierce, ele parece realmente duas coletâneas de single. É a coletânea dos singles das baladinhas e a coletânea de singles up-tempos. E era o conceito do álbum esse mesmo. Você vê que, tipo, uma faixa meio que não conversa com a outra, tipo, Single Ladies e Diva e Sweet Dreams não conversam entre si, embora tenha uma sonoridade ali que é uma coisa meio rap, hip hop com R&B e up-tempo, mas você vê que realmente não é uma história contada, você vê que não tem uma coesão ali. Exato, então, de fato, assim, não concordo com 5.7, mas de fato, pensando dessa forma, como o Xande falou aqui, eu acho que é um dos álbuns mais fracos em termos de álbum consolidado e coesão da Beyoncé, sim. É por isso que eu gosto de ler crítica, cara, porque querendo ou não faz sentido. A gente sabe que esse álbum, de certa forma, ele foi oportunista. A gente para pra olhar o que o Santana tava comentando agora. A gente para pra olhar nesse álbum, ele tem um monte de hit. Ele tem um monte de música que viralizou e estourou. Então, de fato, por exemplo, quando a gente olha para uma crítica que vira e fala assim, é uma quantidade surpreendente de recalchutagens oportunistas, é porque, de fato, foi um álbum que, sonoramente falando em comparação aos que vieram depois, e principalmente aos que vieram antes, ele é muito mais feito nesse rolê de diva pop, sabe? Esse formatinho de singles pra hitar, de querer ter clipe pra tudo, e as músicas vão viralizar. Então acho que tem ali uma brincadeira, e é muito interessante, acho que o Santana foi precioso quando fez esse comentário, porque foi o álbum que dividiu a carreira dela no antes e depois, sabe? No sentido de como ela encarava as produções musicais dela e como ela encarava a própria equipe dela, sabe? Foi uma coisa prática, parando pra pensar na forma que ela produzia a própria música dela, que depois desse álbum ela falou assim, não, quero fazer diferente. Então acho que é interessante, que assim, é um 5.7? É um 5.7, mas em alguns pontos, de fato, a crítica faz sentido, é coerente quando fala sobre isso, então... eu não vejo como um fracasso, né? Mas eu vejo, não, tipo, ele fez sentido na carreira da Beyoncé, tipo, ela quis impactar um público mainstream, ela quis primeiro conquistar o grande público para depois virar essa grande artista que ela é hoje. Não existiria definitivamente um Cowboy Carter, um Renaissance e um Lemonade se não tivesse existido o I Am Sasha Fierce. Então também, tipo, não é o que... E é isso que eu acho que as pessoas precisam entender da crítica, dos álbuns que não tem uma nota muito boa, é que não é o fracasso, não é que a pessoa tem que apagar e fingir que nunca existiu. Porque às vezes faz sentido aquele álbum ser lançado naquele momento. É isso também. Ou às vezes não faz. Brincadeira, então, eu só trouxe esse gancho aqui. Trouxe esse gancho aqui porque eu acho que, por exemplo, o Pitchfork ele foi certeiro nesse comentário que eles trouxeram, porque eu tô falando aqui da Katy Perry. Eu posso comentar do Smile porque eu acho que fez muito sentido, porque tem a ver com esse rolê de timing. E qual é a nota do Smile? Olha aí. A nota do Smile é 5.7. E aí é uma coisa que a crítica, o Pitchfork comenta o seguinte: o pop alegre, cheio de clichês da Katy Perry, parece especialmente inadequado para a vida em uma pandemia. Mas, apesar de todos os seus chavões distorcidos, ela continua sendo mestre na execução de fórmulas que lideram as paradas. E eu concordo muito com esse texto de abertura do review do Smile, porque eu acho que foi um timing de álbum muito ruim justamente por isso. Eu acho que ele era um álbum que celebrava muitas coisas num momento em que ninguém estava querendo celebrar muita coisa. E, assim como diversos projetos que foram lançados em 2020, ele foi atravessado pela pandemia e, obviamente, foi completamente atropelado para não conseguir fazer uma divulgação certeira ou que fizesse sentido. Eu não sou apaixonado por esse álbum da Katy Perry, não é um dos meus preferidos dela, não colocaria ele nem no meu top 3 de álbuns dela, mas uma coisa que pra mim é muito coerente nessa fala aqui e que de fato é verdade, ela sempre foi uma hitmaker, sabe? Ela sempre soube fazer esse pop chiclete que gruda na cabeça das pessoas, que todo mundo sabe um pedacinho da letra, que alguém, sei lá, vai cantar Plastic Bag, a pessoa já vai saber cantar o resto da letra inteira, Do You Ever Feel, os caralho a quatro. Então eu acho que, tipo assim, ela de fato sabe executar as coisas das maneiras clichês que de fato ela sabe, por isso que eu concordo muito com esse texto, mas eu acho que ele foi muito infeliz no momento de saída, sabe? Foi um álbum que saiu no momento em que ela não teve como trabalhar o projeto dela, o projeto não conversava com o momento de social que estava acontecendo, então acho que tem
tem um pouco desse lugar, assim, de que às vezes uma nota infeliz cai nesse lugar de ser justamente porque o álbum não era coerente com o momento atual, Às vezes socialmente o problema é o falando, timing. não necessariamente da carreira dela, sabe? Isso. Mas eu acho que o timing do Smile é um excelente exemplo de nota baixa, porque Então, no eu momento sei não se era eu- propenso. Eu não sei se eu concordo com... Eu até concordaria com isso, mas aí você para e pensa no momento e percebe que a Dua Lipa estava lançando Future Nostalgia e a Lady Gaga o Chromatica, que eram justamente álbuns com proposta de você dançar, apesar do mundo estar acabando. Então eu não sei até que ponto essa crítica faz sentido, sabe? Quando você pensa no contexto. Ela separada faz todo sentido. Porque eu Mas realmente eu acho acho que não que- era o momento, enfim. Mas tiveram outros discos que foram grandes êxitos comerciais. Inclusive o Smile não foi um grande êxito comercial. Mas não sei até que ponto essa justificativa foi pra pegar também no pé da Kate, assim. É talvez. porque, Xande, eu acho que depende muito também. É isso, a questão que o Paulo falou do timing e do artista também. Às vezes é esperado do artista, por exemplo, a Dua Lipa, a gente estava esperando que ela lançasse hits, Não, mas músicas de boate. A gente não tava esperando nada do Alipa, porque ela veio de um debut que fez bastante sucesso com Então, singles, e eu acho que mas- isso dita a regra. Eu acho que ela Porque, se por apresentou exemplo- no Future Nostalgia, assim, tipo, como artista, sabe? Pelo menos pra mim. Concordo contigo. Eu acho que tem dois pontos, partindo para o princípio da análise macro das duas, por exemplo. Uma coisa que me chama a atenção é o álbum da Dua Lipa saiu no início da pandemia. Quando começou o lockdown, tava todo mundo começando a ficar preso dentro de casa. Ninguém tava entendendo o que estava acontecendo ainda. O da Katy Perry saiu lá em agosto. Em agosto. Era segundo É. semestre. Já tava todo mundo 6 meses, 8 meses dentro de casa, sem entender o rolê que tava Eu tava acontecendo. E o que me terminando chama a namoro. atenção... viu? Olha aí, ó, problemas efetivos. Acontece, gatilhos, amigo. E uma coisa que me chama atenção com relação às duas é que a Katy Perry, ela tem histórico. Ela tem vários álbuns antes do Smile. Então a gente tem uma expectativa X com ela. Sim. Sabe? E a Dua Lipa, por exemplo, não. A Dua Lipa foi bem como você disse. Ela veio de um álbum que... Oi, tô tentando aqui ser uma diva. E de repente, pô, E mandou Future muito Nostalgia. bem. E Exato. mandou muito bem no A Kate, segundo álbum dela. ela já vem Eu mandando acho muito que- bem há muitos álbuns. E, tipo assim, eu E de sinceramente repente não veio acho... um que não é forte, que já não é forte acho por que si o só, de Smile fato e o não é. Witness diferem tanto no sentido de, tipo, nossa, o Smile é muito pior, o Witness é muito pior. Tipo, ela Sim. veio seguindo. Na verdade, eu acho que o sempre Whitney foi uma fez. tentativa até dela sair dessa linha mais alegre e que ela tentou ser um Talvez. pouco mais consciente politicamente, só que eu acho que ele é mal executado. O Whitney, ele tem muitas faixas que você pula, assim, sabe, facilmente. Ela E é uma eu maré acho que não era esse muito o boa pra problema. ela. Então, Ela não tava tal- num momento muito bom. talvez seja isso, né? Katy Perry também nunca foi o forte dela, nunca foi grandes discos. Eu, particularmente, sou apaixonado pelo primeiro disco dela, One of the Boys, e pelo Sim, Teenage é Dream. tudo. E são os dois que eu gosto, assim. O resto, eu realmente... É ok, não é que eu não goste, mas não são... Sabe, não tenho apego com os outros discos da Katy Perry, só com os dois primeiros. Eu acho que um dos discos dela que eu mais escutei foi o Prism, de 2013, e o Teenage Dream. Acho que são Nossa, os dois Teenage álbuns, assim, que... Pra mim, o Teenage Dream é perfeição, Não, o assim. Teenage Dream é pop Delicinha de perfection, 2010. Porra, maravilhoso. Mas isso é uma verdade, concordo com você. Eu acho que, pra mim, por exemplo, muitas vezes a Katy Perry, ela chega como uma artista de muitos singles. Ela sabe fazer single pra chart, isso aí é... Não tenho nem o que duvidar do potencial da gatinha, mas eu acho que realmente os dois últimos projetos, eles vêm de uma maré um pouco ruim. A gente para pra analisar o todo, assim, realmente não é muito bom. E o que se Vamos pra espera próxima. da artista também, né? Tipo, a Katy Perry é isso, ela vem mandando muito bem, mas se ela lançasse o Teenage Dream hoje em dia, tipo, um álbum muito parecido com a sonoridade do Teenage Dream, ia ser visto como uma coisa ruim, porque, tipo, ela já fez Sim. isso, já passou. E aí, por exemplo, até pegando um gancho na próxima, né? A Rihanna. A Rihanna, ela se deu muito bem porque ela lançou 7 álbuns em 7 anos. Então, ela foi lançando coisas ali, tipo, vinha... a cavalo o negócio. Tá. Agora, pra ela voltar, ela tá muito fodida. Porque, assim, o que a gente espera dela? Será que Muita a gente... coisa, Exatamente. Foi criada uma expectativa. E aí, se ela vier com uma coisa, com uma sonoridade que ela sempre fez, pode ser um tiro no pé. E se ela vier com uma sonoridade completamente diferente, também pode ser um tiro no pé. Também pode ser um tiro no pé. Então, é meio complicado. Isso que você falou é interessante, porque apesar dela não ter voltado com o disco, ela fez o Super Bowl e teve aquela música de trilha, né, da trilha de Pantera Negra, que ela lançou, e deu pra perceber que as pessoas estavam com expectativas muito discrepantes daquilo que a Rihanna sempre entregou.
Muita gente Sim. falando, ela não é uma grande performer. Mas a Rihanna nunca foi uma performer de grandes acrobacias no palco. Ela sempre foi muito mais de curtir a vibe e tá ali, e você tá curtindo a vibe com ela, e o carisma dela te pega, enfim. Ela também Rihanna canta bem, mas eu não considero ela no panteão de grandes vocalistas como Beyoncé, como Mariah, como Celine. As pessoas estavam esperando, sei lá, sabe, algumas expectativas muito reais. Eu acho de que nem acompanhou a carreira de Rihanna, ou passou a acompanhar a música pop nesse intervalo de aí, 7 anos que ela tá por fora. Então isso que Levi falou faz muito sentido, porque as expectativas em relação ao que ela vai entregar agora estão lá em cima. E talvez sejam expectativas, assim, completamente irreais, que não correspondem ao que a gente conhece e que a gente gosta, porque senão ela não teria feito tanto sucesso por tanto tempo, de Rihanna, entendeu? Eu confesso pra vocês que eu sou apaixonado pelo Unapologetic. Eu acho que eu adoro esse álbum. Eu volto nele com bastante frequência. Inclusive é porque é nele que tem Diamonds, tem Pressure Up the Runway, que eu sou apaixonado. Put It Up, que eu... Puta que pariu. Mas um ponto muito doido, quando a gente para pensar na crítica do Pitchfork, que deu 4.5 aí pra ela, eu acho que ele relembra um momento muito crucial na vida da Rihanna como um todo. Porque o 7º álbum dela foi o primeiro, se eu não me engano, foi o primeiro álbum o segundo álbum que ela lançou pós a agressão do Chris Brown. Eu não lembro se foi o primeiro, ou acho que o que veio antes desse é o primeiro após a agressão. E na crítica eles ressaltam muito isso. Porque durante todo o álbum é sobre Unapologetic, né? Sobre você ser uma pessoa que não vai se desculpar pelas coisas que você faz. E nesse 7º álbum, o pessoal da crítica escreve o seguinte: o 7º álbum da Rihanna foi projetado para envolver a nossa percepção da Rihanna, a popstar, e Rihanna, a vítima. A fonte do seu fascínio é a dissonância entre essas duas personagens, mas o seu fracasso são os mais prosaicos. E quando eles falam isso, é justamente porque em muitos momentos do próprio projeto, do próprio álbum, ela traz questões sobre o que é o amor sem uma tragédia. E quando a gente acompanha a vida do artista no offline, fora do projeto, a gente sabe que quando ela tá falando sobre uma paixão sem uma tragédia, ela tinha acabado de passar por uma tragédia bizarra, sabe? Uma coisa que até hoje tem fã que ainda não consegue lidar bem com isso, não supera isso e whatever. Mas eu acho que é muito doido a gente parar pra pensar de que como era um momento delicado, e isso, por exemplo, mais uma vez sobre timing de saída e o que o timing diz sobre o projeto também, o que diz às vezes pra crítica ou às vezes pro público também, são coisas que a gente não esperava. Inclusive eu tinha esquecido disso. Por exemplo, eu consumi esse álbum e eu não colocava ele cronologicamente na vida da Rihanna da maneira que essa crítica coloca, sabe? De que em dado momento, na crítica, inclusive, eles falam: a verdadeira questão que ela e seus compositores parecem ter colocado no Unapologetic é: quem é Rihanna sem o Chris Brown? O que é o amor sem uma tragédia? Eu achei isso muito, muito, muito doido. Era uma parada que, de fato, eu não raciocinava nesse álbum desse ponto de vista, sabe? Só uma correção. Depois do que aconteceu lá com o Chris Brown, ela lançou pelo menos 3 discos, que foi o Loud, o Talk That Talk e o Rated R, que eu acho que aconteceu ali logo em seguida. Mas eu acho que o que aconteceu foi que nesse disco ela fez um resgate dessa situação e foi colocado nesse lugar. E também tem a questão de que os álbuns eram lançados um por ano, né? Então, não é que foi tão distante assim do fato, né? Mas foram alguns anos depois do que aconteceu. E teve também um rolê tem de uma parceria com o próprio Chris Brown, né? Nesse disco, né? Que é Birthday Cake, que é nesse disco? Não, foi... Isso, Nobody's Business. Isso, e aí ele fez um remix de Birthday isso. Cake, eu acho, se eu não me engano. Mas existe também... porque que acontece? Esse álbum foi lançado... que ele teve toda a polêmica de que ele bateu nela, eles terminaram, isso repercutiu durante alguns anos, e eles tiveram meio que um comeback. Volta, Um Remember, eu acho que foi nesse período, né? Exato, eles começaram a aparecer juntos, né, em premiação, então começou aquela especulação, tipo, cara, será que eles estão juntos depois de tudo que aconteceu? E aí ela lançou nesse álbum, no Unapologetic, o Nobody Business, ela canta com o Chris Brown, que, tipo, você sempre vai ser meu, eu sempre vou ser sua, e isso não é da conta de ninguém. Não é da conta de ninguém. E aí, a galera ficou tipo, peraí, aí a o gente caldo se posicionou, esquenta, né? E aí agora não é da funciona? conta de ninguém.
Então, envelheceu exato. muito, muito mal. Mas esse álbum, pra mim, é um dos melhores álbuns, assim. É um dos melhores. É surreal. Pra mim não Eu tem não vou uma emitir música nenhum ruim. comentário sobre isso. É Bora melhor passar ficar pro, quieto. pro próximo Eu disco. eu acho o álbum maravilhoso, mas é muito doido ela nesse período, como ela falava justamente sobre amores tóxicos, né? Porque ela tava vivendo, a gente tá falando de uma pessoa que tava lançando um álbum por ano, uma produção que sempre, enfim, pra produzir uma música não é. Do ano anterior ainda tem respingos, sabe? Das vivências que você passou no ano anterior, tem respingos no ano seguinte, que é o álbum que você tá lançando. E a gente para pra pensar que, tipo, sei lá, nesse mesmo período, no álbum Talk the Talk, tem a We Found in Love, que ela justamente está mais uma vez falando de um relacionamento abusivo em que você encontra o amor num lugar sem esperanças. Então é muito doido a gente parar pra pensar de como era um assunto recorrente. Aí num álbum ela resolve lançar uma música com a pessoa que foi agressora dela, com o nome de uma música que tá dizendo assim, não é da conta de ninguém. Sabe? Então, tipo assim, é uma temática muito latente na vida dela e muito pesada, de fato, né? E mais um exemplo do que a gente falou, em que o álbum ganhou 4,5 de nota e no final ele ganhou um Grammy de melhor álbum urban. Então, Verdade. tá aí. Tá, a crítica não abraçou, deu uma nota baixa, mas rendeu o Grammy pra mulher. Mas Então, rendeu o Grammy pra gatinho. É isso. Um outro disco que eu concordo com a nota, apesar de achar ele, assim, de gostar bastante, é o Confessions, da Madonna. Eu também tenho essa impressão de que ele funciona muito mais com singles e tem muitas faixas que podem ser puladas, sabe? Mas não, e a gente para pra pensar, assim, o Confessions foi um grande êxito comercial de Madonna nos anos 2000. Acho que quando já não Sim. se esperava tanta coisa, assim, dela. Então, fica na nossa memória que ele é um disco muito, em termos de qualidade, muito caro. E essa nota me surpreendeu quando eu olhei, por isso que eu coloquei aqui 6.2, mas faz sentido quando você para pra pensar, porque realmente tem, assim, várias faixas que são fillers dentro desse Sim. disco. Eu acho que ele funciona. Eu tenho a sensação de que. Isso, inclusive, eu já conversei com o Felipe Cruz. Eu tenho a sensação de que o Confessions ele bate num lugar por uma certa geração, porque aí a gente tá falando da Madonna lançando um álbum aí em 2005, mais ou menos. Enfim, ali era o fervo do pop de algumas POCzinhas que estavam entrando em contato com o pop que que vai desfrutar ali de início da carreira da Rihanna, início da carreira da Lady Gaga, Beyoncé lançando seus primeiros álbuns, então seus primeiros projetos solo. Então acho que é uma conversa que eu já tive com o Feira de que eu acho que o Confessions ele chega num lugar afetivo para muita gente. Sabe? Total, de que são total. músicas que são. Por isso que eu concordo com você. Eu acho que tem muitas músicas que são filler, mas aquelas que são singles nesse álbum acabam ganham o coração das pessoas e as pessoas ouviam quando iam na balada, quando começaram a sair. Então existe uma geração que sabe quem é Madonna, entende a importância da Madonna, com toda certeza, mas que acaba abraçando um álbum que de fato não é tão bom assim, tá longe de ser um dos melhores álbuns da gatinha, que, né, acaba caindo mais pro lugar afetivo que as pessoas tenham contato com o projeto. E Hang Up fez história, né? Que se você foi gay em 2005, você lembra do clipe de Hang Up passando em todos os canais, em todos os lugares. E é um dos grandes momentos que, inclusive, estou bem ansioso para ver Madonna. Que semana que vem vai estar aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana. E aí eu quero ver quando ela soltar essa pedrada. Eu vou passar mal. Tô prontíssimo. Tem uma outra nota aqui que eu discordo, acho que foi muito baixo, que é o do Born to Die pra Lana Del Rey, que foi 5.5. Eu acho que esse álbum, inclusive, não sei, eles deveriam fazer uma outra crítica. Porque o impacto Tinha que desse fazer uma álbum outra ao longo... crítica. Não, sério, por causa... Avaliando principalmente o impacto desse álbum. Na verdade, eu acho que eles já reavaliaram parte da discografia da Lana Del Rey, não tenho certeza se esse álbum também foi. Mas, assim, o impacto do Born to Die pra indústria hoje, não sei, eu acho que isso deve ser levado em consideração, porque ela influenciou, de fato, a partir do Born to Die. Óbvio que ela tem uma discografia extensa, mas esse foi o primeiro grande sucesso dela. É uma geração que tá aí fazendo música, sabe? Então, eu fico pensando, porra, 5.5, na minha cabeça, não faz muito sentido, não. E Não também tem a justifica questão da pelo memória impacto que afetiva, veio, né? Porque quando eu tava no meu ensino médio, eu escutava muito esse disco da Lana. Então, não sei. Talvez eu esteja também com a visão um pouco enviesada disso.
Mas acho que merecia pelo menos um 7, gente. Nossa, 5.5. Não, mas agora a gente para pra pensar no rolê de, tipo assim, agora que a gente tá distante do projeto, é quase como que todo mundo fez com o... o álbum da Gaga. Esqueci o nome do álbum dela. Todo mundo, depois de uns anos, revisitou e acabou gostando do projeto. O Art Pop? Isso. Eu acho que uma coisa que me chama a atenção nesse rolê, pelo menos da Lana do Born to Die, é isso de que longe do seu momento de lançamento, faz todo sentido ele ter sido influência pra muita gente. Então, tipo, de fato foi um marco no pop, mas não um marco de nota, né? Tadinha, ficou com Deus. Você falou de Gaga, a gente colocou aqui o Joanne com 6.9. E Verdade. um trecho aqui da crítica, né? Agora que seus colegas acompanharam suas provocações visuais, Lady Gaga parece menos uma pioneira audaciosa e mais uma entre muitas. E Joanne se sente hesitante, uma afronta à Gaga de antigamente. Também aqui... Não chego a discordar. Eu acho que o ele foi muito no 6.9 é quase recheio. 7. 7 é média aí, uma média... 7 é uma média Ela boa, dá pra passa passar de em muitos ano. lugares. Eu lembro tipo que assim, se o nessa professor época do gosta de você, Joanne- ele vai dar mais um décimo. Eu lembro que nessa época do Joanne tinha muito uma crítica das pessoas de agora ela tá fazendo música pra hétero. Porque, óbvio, é um álbum com pegada mais country. Que hétero mas a são Lady... esse? Mas calma. É porque a Lady Gaga, quando ela surgiu, ela foi muito transgressora no sentido de meus monstrinhos. Tipo, ela abraçava a estranheza. E aí chegou no Joanne, apesar de ainda ter muita estranheza quando a gente para pra pensar, mas em comparação com o que ela fazia, parecia muito tradicional demais. E de repente, Sim. Million Reasons foi a música que fez maior sucesso, era ela com violão, cantando uma baladinha, e de repente ela tava no Super Bowl cantando, e sei lá, acho que ficou com essa impressão, assim, não que ela fizesse música pra hétero, nunca foi, mas, não sei, eu acho que comparando com o que ela tinha feito, de fato, ficava essa coisa assim, nossa, será que ela não vai, que horas que ela vai despirocar que aparecer com vestido de carne, sabe? Não sei. Sim. Muito nesse lugar, então eu entendo. concordo. Eu acho que esse parágrafo resume bem, porque ele resume bem o momento da carreira dela. Ela teve meio que uma limpeza nesse momento de vida, né? Que inclusive coincidiu dela começar também a trabalhar com jazz, fazer o álbum dela de jazz. Então acho que existiu sim, de fato, parando na carreira dela, o Joanne, ele aparece um pouco ali, quase que como uma limpeza desse aspas aqui do monstro do pop, como os próprios álbuns dela, né, nomeavam ela, limpar esse monstro que ela era e trazer uma Lady Gaga um pouco mais polida aqui com mil aspas. Mas quando você para pra olhar, quando você para pra ver os visuais, eu penso dessa forma, do Joanne, você encontra coisas que são estranhas. Sabe? Sim, que são essa Gaga monstrinho, doidinha da cabeça. Então, quando você para pra olhar os clipes, você encontra isso. Mas quando você para pra olhar a divulgação ou só escutar o álbum solo, não tem como você ter essa imagem, né, da Gaga como essa pessoa doidinha que ela sempre foi. Eu gosto bastante do Joanne, tá? Eu escutei muito. Eu também gosto. Muito. Eu também gosto. Eu sou gosto cadelinha muito do da Joanne. Gaga. Eu acho ele, pra mim, sinceramente, também é um dos meus favoritos. E eu entendo a importância dele naquele momento da vida da Gaga, assim. Você vê que não só... até esse negócio que vocês citaram da limpeza de imagem, virou até uma piada, né? Tipo, tá entrando na era Joanne, tá entrando na era Malibu, que foi a época que a Miley lançou o Malibu. Que a foi Miley... era uma piada do tipo, agora você vai fazer a limpeza de imagem e vai ser isso. Mas eu entendo que o Joanne, na verdade, ele vem numa necessidade da Gaga justamente mostrar que, assim, ela veio como a pop monster lá que dominou o mundo inteiro, todo mundo achava ela incrível e maravilhosa, e ela quis se mostrar, eu sou um pouco mais do que isso. Eu sou uma artista completa e eu consigo cantar qualquer estilo, eu consigo fazer qualquer coisa. E aí que ela vem com Joanne, ela vem com os álbuns de jazz. Foi essa tentativa de mostrar que ela conseguia lidar com, tipo, qualquer coisa que... E consegue convencer, que jogassem pra ela. É maravilhosa. Exato, e foi assim que ela chegou onde ela tá hoje. Talvez se ela continuasse no pop Gaga que a gente conhece, ela seria só mais uma diva pop que caiu no esquecimento ao longo do tempo. Exato. Sim. Inclusive o Joanne coincide com o momento em que ela começa a fazer atuação também, que ela começa a trabalhar em filme? Não, ainda não. Acho que é só mais pra frente. É um pouquinho depois. Vem depois, né? É um pouquinho depois, né? Depois. É porque, tipo,
diz muito sobre o momento de carreira de querer mudar, sabe? De realmente, de fato, como você falou, de mostrar ser mais do que as pessoas acham que ela é. Então, acho que por isso que eu quis perguntar esse negócio de quando ela começou a dar uma de atriz. Eu não lembro qual ano foi. Eu lembro muito de American Horror Story, eu não sei se começou por aí. Foi por aí, mas... por aí. Mas eu acho que talvez coincida com o tempo. Vou E até a Gaga procurar talvez seja a diva pop, assim, que tenha... Das que fazem mais sucesso, que fizeram mais sucesso, que tem a carreira de atriz mais consolidada no sentido de ela tem papéis muito caros, assim, muito bons. As escolhas dela de atuação são muito precisas, então... E muita gente critica, mas eu acho ela uma atriz bastante consistente, assim. Principalmente se você comparar com outras divas pop, ela deixa as outras no chinelo. Então, ela encontrou ali um caminho. E o álbum de jazz que muita gente zoou até hoje também foi um caminho. E o Joanne também foi um caminho. Então, a gata se reinventou aí de diversas maneiras. E eu acho que o artista se consolida como um grande artista da história da música quando justamente, pelo menos hoje em dia, nas últimas décadas, assim, quando ele realmente ele para de fazer aquilo que todo mundo espera e o que ele sempre apresentou e ela começa a sair da zona de conforto, começa a se tornar empreendedor, começa a atuar, começa a atuar em diversas frentes. E aí você começa a ver, não, peraí, essa artista daqui é uma artista. Então acho importante pra Gaga ter lançado o Joanne pra ela chegar onde ela chegou hoje em dia, sabe? Fui fazer a pesquisa aqui enquanto os meninos estavam falando e trago confirmações da minha teoria. American Horror Story Hotel, que foi a primeira temporada que a Lady Gaga participou, a primeira e eu acho que única também, do American Horror Story, é de 2015. A temporada estreou em outubro de 2015 e terminou em janeiro de 2016. E o Joanne foi um álbum feito durante esse percurso aí que saiu em outubro de 2016, se eu não me engano, foi mais ou menos nesses meses aí. Então a gente vê que, no geral, parecia que a Gaga vivia um momento, vivia um lugar na carreira dela em que, de fato, ela queria vivenciar outras coisas, sabe? Vivenciar um novo momento, mostrar que ela é muito mais do que aquela doidinha apenas que bota o vestido de carne. Então é isso, gente. A gente citou aqui alguns álbuns com críticas com notas relativamente baixas ou médias, né? Porque, por exemplo, o Joanne teve 6.9, não é uma nota baixa, é uma nota mediana. E a gente queria saber de vocês quais esses discos marcaram, quais vocês concordam, discordam, e quais vocês acham que a gente deveria ter citado aqui também e faltou, enfim. Comenta pra gente. Comenta se você gostou do disco novo da Taylor Swift, se você acha que ela tá merecendo essa crítica mediana e para baixa de alguns veículos, se você acha que é perseguição, enfim. Vamos aí para as indicações e comentários dessa semana. Let's go! Eu coloquei a faixa de Gabi Amarantos com a banda O, que tá muito delicinha. Nossa, muito né? boa. É uma muito versão de Me boa. Libera, e vai ter clipe que tá saindo junto com esse episódio, tá saindo hoje. Esse clipe, inclusive, Olha! de Me Libera. E eu nem esperava que eles iam fazer clipe, que eles iam trabalhar essa música. E eu fiquei muito feliz com isso, porque eu amo a banda O, amo a Gabi. E eu acho que a gente tá num momento de que a música do Norte tá voltando com muita força. E eu acho que eles têm que estar na crista dessa onda aí, porque são os nomes que realmente... a banda O não, né? Que a banda O é de Goiânia, enfim, mas eles trazem essa identidade do Tecnobrega, que é cultura norte, cultura nortista. Então eu achei muito, muito massa eles se unirem e relançarem esse hit aí, esse clássico, que fez muito sucesso nos anos 2000. Amo que amo. Inclusive, aproveitando o gancho que o Santana tá falando do Norte, vamos falar mais um pouquinho sobre ele com toda certeza, meus queridos. Até porque primeiro eu quero fazer o gancho para lembrar para vocês que a gente tem um episódio aqui, Divas do Brega, e mais um review sobre Batidão Tropical 2, que a gente recebeu aqui dois convidados maravilhosos, o Jeff e o Cadu, pra gente falar sobre essas divas do Brega Funk lá de Belém. E, inclusive, a minha indicação tem a ver com isso. Mais uma artista nortista aqui pra gente continuar no tema. A Zainara aí, que no ano passado ela tinha viralizado e hoje em dia a gente tá todo mundo aí teorizando de que a Zainara possa ser um dos feats ocultos no álbumzito da Pablo. No Batidão Tropical 2. Inclusive no episódio que eu falei agora, a gente citou justamente ela sobre isso com ela. Ela lançou o vídeo pra sua música Sou do Norte. É um vídeo muito bonitinho, é um vídeo que eu achei muito interessante, porque, se eu não me engano, a maior parte dele foi filmada num iPhone. A maior parte dele foi filmada pelo celular, tal qual o Olivia Rodrigo fez, sabe? Já que a gente não tem esse Olivia Rodrigo americana. Eu, em palhaçada, a gente tá exaltando divas americanas que fazem
clipe pelo telefone e arrasam. Então pronto, tô trazendo mais uma aqui pra vocês. Zainara lançou a música já é uma música já conhecida, ela já lançou tem um tempo, Sou do Norte, mas na semana passada ela lançou o clipezinho e vale a pena conferir. Você que ainda não conhece ela, vai lá dar uma escutada, porque já a gatinha vai estar estourando por aí. Se Deus quiser, também vai estar participando aí do feat de um álbum da Pabllo, que ela merece. As duas juntas, tudo pra mim. E é Vamos isso, pros comentários? Os comentários, né, do episódio da semana passada que envelheceu como um leite. Sacanagem, brincadeira. Ei. É, mas não destecer opiniões. É importante a gente falar que esses comentários, sim, tiveram data de validade, porque aconteceram algumas coisas aí, então, enfim, né? Mas eu não acho que envelheceu como leite, não. Se você quiser entrar nesse assunto, amigo. Se a você gente quiser vai falar, Não, eu estou falando isso porque se a gente não fala isso, o que acontece? A gente vai ler esses comentários aqui e as pessoas vão achar, ué, como assim? Não falaram nada, não sei o quê. Está datado, sim. Porque Não, as tá pessoas teriam datado. comentado Eu vou sobre fazer isso se a gente tivesse disclaimer levantado o aqui. ponto. A gente comentou o primeiro final de semana do Coachella com a apresentação da Ludmilla, que foi maravilhosa, fantástica, cheia de pontos fundamentais. Só que aí no segundo final de semana, as pessoas repararam, as pessoas dos Anitters pegaram um corte da apresentação dela, onde tem um trecho falando de Jesus expulsa o tranca-rua, que no caso é uma manifestação de intolerância religiosa. E aí isso gerou uma discussão na internet de o que é que a Ludmilla estava apresentando ali. E quando se contextualizou com a vida da própria artista, porque a Ludmilla é declaradamente evangélica, ela comprou uma igreja para a pastora dela, enfim, as pessoas levantaram que ela estava sendo intolerante ali, que ela estava reproduzindo um discurso de intolerância religiosa. E aí a artista veio a público e comentou sobre isso. Comentou que o trabalho é de uma fotógrafa negra do Rio de Janeiro, que tem o objetivo de captar a realidade da favela. E aí quando você olha o vídeo inteiro como um todo, em que aparecem várias sequências de imagens, aparece também uma imagem de exaltação a Exu, aparecem várias coisas que acontecem na favela. E dentro dessa explicação ela falou que não, na verdade não era uma manifestação, era uma denúncia de tudo que rola dentro da favela de bom e ruim. E aí ficou toda essa polêmica. Tem gente que concorda, tem gente que discorda, tem gente que acha que faltou uma contextualização. Que é o meu caso. Eu acho que talvez se existisse uma contextualização integrada nas redes... eu achei que você ia advogar a favor da Ludmilla. Não, mas eu estou advogando a favor dela, porque eu não acho que a intenção foi ser intolerante. Eu acho que era de fato uma denúncia. Com certeza Só que não. faltou contextualização Exato. por parte da equipe. Porque se a gente tivesse tido essa contextualização e acesso a essa informação, talvez não tivesse gerado um burburinho, entendeu? Sim. Eu acho que se contou muito com a interpretação das pessoas e ficou meio dúbio. Ao mesmo tempo em que era um frame de, sei lá, meio segundo. Então, e aí... É um frame que você só consegue enxergar se estiver em slow motion vídeo. E aí quando você pensa que esse disparo foi, de fato, acabou sendo maximizado por causa de fan war, porque foram os Anitters, literalmente foram os Anitters que pegaram o print, começaram a divulgar nas redes e gerou toda essa confusão. Eu acho que realmente eu não tenho aqui como descredibilizar o que não só a Ludmilla, mas os artistas envolvidos nesse processo, que são pessoas pretas e comprometidas com retratar a favela, disseram. Então, assim, não é que eu tô passando pano, nem passando a mão pela cabeça, eu entendo quem se ofendeu completamente. Porque se você vê aquilo ali fora de contexto, é realmente ali uma manifestação de intolerância religiosa, não tem o que discutir. E ponto. Mas eu acho que é isso, faltou contextualização, mas não acho que isso diminua, principalmente depois de tudo que foi explicado, dito e esclarecido, não acho que diminua em nada os comentários que a gente vai ler aqui sobre o show, porque realmente foi essa impressão que a gente teve. Nenhum. Foi um ótimo show. Não acho que, inclusive, diminui em nada o show que ela apresentou no palco. Não acho isso. Inclusive, quando eu paro eu evitei falar muito, inclusive, dessa situação, porque eu acho que é um rolê que quando eu me deparei com aquilo, eu falei assim, tá... Não gostei do posicionamento, não achei que o posicionamento dela foi bom. Acho que ali é um gap de RP que foi muito mal feito. Muito ruim. Eu acho que aí é uma questão de gestão de crise que a gente já sabe que na carreira dela não é muito bom, não é muito executado, aquele texto não tá legal. Mas eu acho que é muito desse lugar que o Santana falou. Tipo assim, a gente pegou esse frame disso aqui. Tá, mas se você for ver o frame de que, sei lá, aparece um traficante, ela tá sendo pró-tráfico, que aparece um frame de, sei lá, de criança vendendo bala no sinal do Rio de Janeiro. É sinal de que ela tá promovendo o trabalho infantil. Eu acho que quando a gente tira de contexto o que
tá acontecendo, de fato, problemaço. E Mas aí foi exatamente sim. o que... Deixa eu terminar de falar, amigo. Mas eu acho que exatamente o que acontece aí nessa situação é o fato de sou um artista a nível internacional, sou um artista que estou indo para um festival para levar uma mensagem. O que eu quero levar comigo nesse lugar? O que eu quero contextualizar para as pessoas desse lugar? Sabe? O que eu quero trazer com essa arte desses vídeos aqui? Uma coisa que me chamou muita atenção foi procurar justamente as pessoas responsáveis por aqueles frames, né? As pessoas que trabalharam e fizeram aquelas fotos e fizeram aqueles vídeos. E aí, quando eu parei pra me deparar com esses trabalhos dessas pessoas que que saem do que é a Ludmilla, a imagem da persona pública, que eu acho que é o que agrava mais também a situação, a gente saber que ela tem um passado evangélico, a gente sabe que não ela, mas a maior parte dos evangélicos tem preconceito com pessoas de religiões de matrizes africanas e por aí vai. Então acho que quando a gente se depara com o contexto do que é a Ludmilla, aonde ela estava e a arte que ela resolveu levar dessas pessoas que são da periferia e que retratam a periferia pelo que ela é, qualquer pessoa que já andou pelo Rio de Janeiro já viu essa frase escrita num muro. Qualquer pessoa que já passou na frente de uma favela já viu essa frase escrita em algum lugar. Então acho que quando você para pensar nisso, de que você, infelizmente, né, uma coisa agrega a outra, uma coisa soma a outra, às vezes o que acontece é isso, é falta de clareza na mensagem que você quis passar. Concordo muito com o Paulo que o texto que ela soltou inicialmente foi muito ruim. Muito ruim. E depois, uma das artistas, o texto da fotógrafa também foi bem ruim, foi muito na defensiva, assim, de tipo, quem não entendeu é burro. Eu acho que ela poderia ter aberto mais feito um diálogo de maneira um pouco mais... que aproximasse mais pra gente entender. Mas teve uma outra pessoa envolvida no projeto, que agora eu não consegui achar o Instagram dela, o nome, que é uma mulher trans, inclusive, que ela fez um texto nos stories que ela resumiu perfeitamente o projeto. Eu falei, era esse texto que a Ludmilla tinha que ter soltado, porque o texto dela estava incrível. Eu vou procurar aqui depois e se alguém quiser ler nos comentários, pode me pedir nos comentários que eu mando para vocês, porque eu acho que realmente faltou aí comunicação. Eu acho que o grande erro foi esse, comunicação e contextualização do que estava sendo feito. Exato, principalmente quando já existe um contexto em que ela é, sim, uma pessoa evangélica. Isso, exatamente. E as pessoas... E, assim, eu entendo, enfim, nem vou me prolongar muito, porque eu acho que vocês falaram exatamente a minha opinião, concordo 100% com o que vocês falaram. Eu amo a Ludmilla, vou defender sempre que possível, mas às vezes não é possível e às vezes falta um posicionamento, e não acho que isso seja pautável de vou cancelar e acabar com a carreira dela, e também não acho muito superficial quando a gente joga isso e foi uma briga de Anitters versus Ludmillers. Não foi. Eu acho que, tipo, é muito mais profundo do que isso. Não, eu acho que sim. Muita gente se ofendeu. Não, é isso. Exato. Muita gente que não é de fã se exato. ofendeu. O que eu quis dizer foi que a divulgação extensa desse frame de meio segundo partiu de uma guerra de fandoms. Isso aí, se você acompanhasse a internet, você ia ver. E aí foi gente de um lado, gente de outro. Gente pegando print antigo da Anitta também pra fazer contraponto. Então não tô inocentando aqui os Millers e dizendo que os Anitters são só os únicos cães da face da Terra, embora eles sejam um dos cães da face da Terra. Mas eu acho que, tipo, tudo isso, num primeiro momento, foi maximizado por essa guerra de fandom, e aí eles começam a misturar coisa séria com briga de diva pop, e eu acho que isso é uma maluquice, uma bagunça. E temos que tomar cuidado com esvaziamentos de pautas, principalmente... Exatamente. Quando a gente está falando sobre isso, é isso. Existiram pessoas que se sentiram ofendidas, ela deveria ter pedido desculpas de uma forma mais clara. Com certeza. E tudo bem também, vida que segue. Eu só quis contextualizar isso, gente, porque como a gente fez esse episódio sobre a Ludmilla e a gente, obviamente, não tinha falado sobre esse assunto, a gente lê comentários aqui e passasse batido e fingir que nada aconteceu, ia parecer que a gente realmente não estava meio desatualizado do que aconteceu, mas é isso, a gente já falou, tá tudo certo. E aí a Gabriela Neves P comentou assim, o sentimento que eu tenho sobre o show da Lud é o mesmo do Paulo, orgulho. Lud é potência e ver ela vencendo e sendo reconhecida lá fora é bom demais. Fiquei tão impressionada com a qualidade do show que até escrevi deve ser uma matéria sobre isso lá na revista Elor.com. Então, Gabi que escreve da Elor aí, do Arte, que também já participou aqui, eu adoro a Elor. Exato. São maravilhosos. É isso. Maravilhosos. O Matheus Meiratz, ele comentou o seguinte: infelizmente não consegui curtir ainda o álbum da Duda Beat, que lançou um álbum na semana retrasada. Eu também estranhei o timing na mesma semana da Pablo. Aliás, foi bom demais ir às festas de São Paulo neste fim de semana e todas estarem tocando pencas os hinos nordestinos e nortistas. Olha, infelizmente perdi esse momento. Nossa, que ódio. eu estou obcecado, queria inclusive. viver. Exato. Queria viver esse álbum numa boate. Todos os hinos.
O Ronald Silva comentou no Spotify lá, Ludmilla, rainha da favela do Brasil, do Coachella e aonde mais ela quiser nesse mundo. Sim, com certeza. E o Juliano Figueiredo destacou os shows da Sabrina Carpenter e da Lana no Coachella, falando que foram os favoritos. Estou obcecado com Sabrina Carpenter, especialmente essa semana. Tava falando sobre isso no meu grupo de WhatsApp. Que ela é maravilhosa. Ela é a primeira loira do mundo. Ela é tudo mesmo. E o Jean Tadeu que destacou o da Vitória Monet, que a gente também comentou no último episódio. Então você vê que nossa audiência, ela é qualificada. Ela dá shows bons. São pessoas inteligentes. Inclusive, já que vocês são inteligentes, e é uma polêmica, então eu queria que vocês comentassem lá no Doc Popcast o que vocês acharam do nosso posicionamento aí sobre a questão, vocês concordam, discordam da questão da Ludmilla, e além disso as notas também, as notas dos álbuns, qual foi a nota que mais te chocou, que você não concorda, e qual foi a nota que você mais concorda que sim, mereceu abaixo da média e ter que fazer prova final sim da sua diva pop. É isso aí, meus amores. Semana que vem estamos com mais um episódio novinho pra vocês, tá? Não se esquece de seguir nas redes sociais, liga as notificações e, óbvio, aproveita se chegou até aqui e compartilha o episódio com alguém que tem que saber dessas notas baixas e injustiçadas. E uma coisa importante beijo, também, meus lindos. Swifties, o mundo não vai acabar porque a Taylor Swift ganhou um 6.6. Tá tudo bem, a vida vai continuar, os passarinhos vão continuar voando, o oxigênio vai continuar na Terra, tá tudo certo, tá? Avisa Sigam pra a ela vida também, porque, enfim, beijo. Ai, meu Deus, beijo, tchau.